Olá, jovens, tudo bem? Eu sou a Jéssica do 1000 Páginas. E eu sou o Marcelo de canal nenhum. Tu pode criar um título pra ti. Eu não nasci na Europa, na Inglaterra, é Marcelo. Tu pode falar assim, eu sou o Marcelo, marido da Jéssica do 1000 Páginas. Pode ser, eu sou o Marcelo, marido da Jéssica. Isso. Do canal 1000 Páginas. Isso. Eu rapaz que tenta ajudar muito ela. Sim. Ela vai brigar bastante. Ah, eu nem brigo contigo. Hoje a gente vai ter mais uma novidade aqui no canal. Antes de dar início ao vídeo de hoje, deixa eu te mostrar esse lindo lacinho do meu cabelo. Olha que fofinho. Cabelinho curtinho, né? São poucos acessórios que eu consigo usar ainda. Mas se tu ainda não sabe, eu faço crochê e esse aqui é um dos itens que eu faço. Tem bastante acessórios para cabelo. E se tu gostou, achou bonitinho, achou fofinho, vou deixar aqui na descrição do vídeo meu link do Instagram, tu me chama que eu vou fazer um bem especial para ti também. Essa ideia surgiu logo depois que eu e o Marcelo, a gente fez o nosso primeiro vídeo lá dentro do carro, quando a gente estava de férias. Eu fiz umas perguntas para ele para ver se ele realmente me conhecia como leitora. A gente estava fazendo alguma coisa juntos e foi bem legal essa nossa interação diante das câmeras, né? Eu disse para ele, o que tu acha a gente ler um livro e falar sobre essa leitura, gravar e colocar para os nossos inscritos aqui no canal. Exatamente. E aí o Marcelo, parceiro, adorou a ideia. E aí a gente chegou num ponto de decidir o livro que a gente então ia ler junto. Exatamente. Como é mais ou menos a dinâmica de um clube de leitura, tá? A gente define um livro, cada um tem o seu exemplar, lê ali ao mesmo tempo, depois que todo mundo concluiu, naquele período de tempo, a gente marca um debate, normalmente os debates são online, do grupo que eu participo, e a gente fala sobre a leitura. Para eu não precisar comprar 2 exemplares, o Marcelo leu o primeiro livro, quando ele terminou eu li, e agora a gente vai pela primeira vez falar sobre o livro juntos. Exatamente. E para a gente decidir o livro, eu pedi ajuda do ChatGPT, porque, assim, eu sou uma leitora assídua. Eu já tenho os meus gêneros que eu gosto. E o Marcelo, ele gosta de ler gibi, quadrinhos, mangá, até livros, mas não tanto. Então a gente tinha que achar algo que fosse legal mais pra ele do que pra mim. Porque eu já tô acostumada a ler livros que as pessoas me indicam, então... para ele teria que ser algo que fosse do interesse dele, porque, né, ia retomar a leitura e tal, para não ficar uma coisa muito maçante, que nem assim, o Marcelo não é do romance, eu não ia colocar ele ler um romance de 300 páginas para ler 300 páginas saturadas da história. Sim. Então, eu te dei uma lista e tu escolheu, e agora eu te apresento o livro. A gente escolheu O Fim da Eternidade. Tu lembra por que tu escolheu esse livro? Porque a gente falou sobre ficção científica. Eu gosto das obras do Isaac Asimov. Ele é basicamente o pai da ficção científica. Quase tudo que foi criado depois de um livro chamado Fundação, uma série de livros, se não estou enganado, dele derivou-se várias outras obras de ficção científica. Existe uma série, eu acho que ela é do Amazon Prime, que ela é baseada nas obras de Isaac Asimov, ele é russo, e nos livros de Fundação. Então ali é a nata da ficção científica. Então tudo que a gente vê hoje, pode ser desde o filme mais moderno dos Vingadores, lá até uma coisa muito mais cult, digamos assim, que não Star Trek, Viagem no Tempo, tudo isso vem dessas obras de Isaac Asimov e muita coisa vem de Fundação. Então... é um tema que eu gosto, ficção científica. Você também gosta de ficção científica. Sim. Então escolhemos O Fim da Eternidade como a primeira obra para a gente ler e debater. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma nota para essa leitura. Então eu vou explicar rapidinho como é que funciona, para o Marcelo também saber. No mundo literário, normalmente a gente classifica as leituras de 1 a 5 estrelas. Tá? Sendo 1 muito ruim e 5 muito bom. Não existe, assim, um padrão de tipo, todos os seguidores seguem tal coisa para ser 5 estrelas. É tu que vai definir. Entendi. O livro, ele é 5 estrelas para mim quando ele atinge isso. Entendi. Entendeu? Tem gente que classifica os livros 3,5, 4,5, quebra a nota, porque assim, dei 4,5 porque tal coisinha ali não foi bom, não gostei, então eu não vou dar 5, vou dar 4,5.
Eu decidi, nas minhas notas, que em 2026 eu não vou quebrar nota. Ou vai ser 3, ou vai ser 4, ou vai ser 5. Mais simples, né? Mais objetivo. É, Né? quer dar tua nota primeiro ou quer que eu dê a minha e eu explique por quê, pra te entender mais ou menos? Pode ser a tua nota primeiro. Tá, eu vou dar a nota 4 estrelas. Esse livro, ele realmente foi uma leitura, ele é um livro muito bom. Ele não ter sido perfeito é pelo momento que eu estou passando como pessoa, para eu não ter conseguido ficar tão aprofundada na leitura. É um tema que eu gosto, ficção científica é uma coisa que eu gosto, mas assim, eu achei a leitura um pouco difícil. Tem muitos, não é nem muitos termos científicos, mas até tem uma parte no livro que eu quero ler para tentar explicar. Não foi perfeita a leitura. A gente está vivendo um momento na nossa vida pessoal que tem algumas preocupações aí que estão assombrando a nossa cabeça. Sim. Normal da vida adulta, né? Nada de muito preocupante, assim, mas pra gente está sendo, né, enfim. E aí, o que acontece? Assim como tem aquela série Conforto, aquele filme que a gente coloca ali na TV para ter um barulhinho ali pra gente ir esvaziando a mente, eu sinto que eu tenho um pouco isso com o livro também, que eu gosto de livros que às vezes não me fazem pensar muito. Certo. Eu quero sentar ali, me ler, e tipo assim, deixar o livro me levar. Sim. E esse não é esse tipo de livro. É um livro que eu precisava ter muita atenção para ler ele. Teve coisas que realmente eu não entendi. Talvez por mim, pelas minhas ideias, pelo livro, enfim. Então, por isso eu dei nota 4. Entendi. Tá? Ok, entendi. Minha nota, então, olha, deu uma nota maior do que eu achei que tu daria. Bom, é uma avaliação própria, né? É bem individual, bem né? individual. A gente não tá usando nenhum site de métrica, nem estatística, nem nada. Não. A minha nota vai ser 3. Não vai ser 4. Não é porque eu gosto muito de um determinado tema que qualquer coisa que eu ler dele vai ser maravilhoso, eu vou ter achado tudo. O problema não é a história em si do livro, o problema não são os personagens nem nada, mas uma das coisas que tu comentou pra mim faz muito sentido. Assim como qualquer tipo de obra que eu vá consumir, seja uma música, seja um videogame, um filme, uma série, pra mim tem que ser no momento que eu estou relaxando. Porque senão me lembra muito das épocas de faculdade e parece que eu tô estudando. Sei, tá forçado. Parece que tá forçado e eu tô estudando. E eu tô tendo que focar a minha mente para poder entender aquilo ali. Lembra na época da faculdade, pessoal, da escola, que vocês estão lendo ali um livro de determinado assunto, cara, tu tem que passar 3 vezes pela mesma página e voltar, ou até num enunciado de um Enem, por exemplo, porque tu leu tudo aquilo ali e não entende, volta e não sei o quê. Esse livro tem muito disso, tá? Isso é característico de Isaac Asimov. Esse livro fala de uma história de ficção científica, viagem no tempo. Então ele aborda muitos termos complexos da física, digamos assim, não que ele esteja ensinando física no livro, mas são conceitos atrelados à física que eles são meio maçantes de se ler, para quando é uma história de aventura, pô, tu vai ver o cara vai viajar no tempo, vai acontecer tudo aquilo, aí ele tá te explicando que o temporizador funciona de tal jeito que tu entra naquele lugar e tem um perfil de pessoa que pode, não pode usar, e tem uma época que acontece. Então começa a ficar muito maçante quando entra no detalhe demais, ou é muito complexo, entende? Aí sim, eu também tive em diversas partes assim, eu li uma folha assim, eu raciocinei uma hora assim, cara, parece que eu não li aquela página. Não absorveu. Aí eu voltava de novo, assim, putz, cara, eu vou demorar pra terminar de ler esse livro. Aí eu ia avançando e tudo mais. E uma história, pra mim, ela tem que ser muito prazerosa de se ler. É uma opinião minha. Tem que ser prazerosa, eu tenho que estar relaxando, eu tenho que estar curtindo. Se eu vejo que eu tô começando a estudar demais o livro, pra mim ele se torna maçante, eu tenho bem mais dificuldade pra concluir. A história, ela é ótima, os personagens são muito legais, o final é bem, bem bacana. Obviamente, eu vou recomendar que vocês leiam. Quem for ler, não é uma historinha simples de tu compreender. Tem vários detalhezinhos nela ali que vai fazer, às vezes, daquela... pensar assim, cara, puta merda, vou ter que ler algumas partes. Mas é isso. É um livro que tu não vai ler ele em 2 dias. Sim. Se tu lê tu consegue ler ele em 2 dias, mas tu não vai daqui a pouco absorver o que o autor quis passar. Sim. Porque assim,
ele tá falando ali sobre a viagem no tempo e ele tá tentando explicar como isso seria fisicamente possível, se isso fosse acontecer. Então ele explica, não é um livro teórico, mas ele explica que daí o fulano fez isso, daí fez aquilo, e daí não sei o que, daí aconteceu. Então essas partes que são um pouquinho mais maçantes, mais chatinhas. Então é um livro para te fazer exatamente isso. Ler no momento que tu tá relaxado, no meu caso, no momento que a mente está um pouco mais vazia, daqui a pouco de manhã, para mim é um momento que eu me sinto mais disposta, que a minha mente está vazia. Então é um livro para eu ler de manhã, sabe? Antes de eu ter o dia inteiro na cabeça, assim. E outra coisa também importante é que Isaac Asimov, ele sempre reaproveita no texto mais avançado da sua história conceitos que ele ensinou lá no começo. Porque às vezes a gente acha assim, eu vou dar uma corrida aqui nisso aqui, porque tá muito maçante, tá muito teorizado isso daqui para a história poder avançar e embalar. Só que o problema é que lá na frente ele vai usar uma coisa que ele ensinou lá no começo, no detalhe. Se tu não leu, não prestou atenção, algumas coisas começam a não fazer sentido. Aí tu vai falar assim, cara, mas eu não lembro bem como é que era isso. Eu vou voltar lá no começo para poder ler aquilo ali e entender. Inclusive a própria função do personagem principal, né, que ele é um técnico de viagem no tempo, a função é um trabalho que ele tem. Em diversos momentos do livro, acho que quase em todos os capítulos do livro, tem sempre alguma coisa ali relembrando o que é o trabalho dele. Isso. O trabalho dele tem alguns princípios que ele não pode, que são acima de tudo, ele não pode burlar aqueles princípios, porque senão seria uma afronta muito grande aos superiores dele, como se fosse uma espécie de empresa, assim, né? E a todo momento no livro eles estão meio que em algum trechinho estão recapitulando isso. Tem uma injeção de linguiça assim em alguns capítulos ali, que eu chamo de filler, né, que é o mesmo termo usado em séries, né, que tem capítulos ali que pra mim não precisava existir. Sim. Que explicou um monte de coisa ali. Que não faz muita diferença. Não faz muita diferença depois ali, sabe? O que eu queria falar agora, deixa eu ver se eu acho aqui a data da primeira publicação. Talvez tenha sido no ano de 1955? Acredito que sim. Acho que sim. Acredito que sim. E ele foi reeditado em 2007, mas eu vou confirmar e aí eu coloco aqui depois se foi essas datas. Essa história, ela se passa no futuro, apesar do autor ter escrito ela há muitos anos atrás. Então ele imaginou na cabeça dele que no futuro isso iria acontecer, mais ou menos isso. Algumas impressões que eu tive da história, e depois tu fala as tuas também. O cara, lá no ano que ele escreveu, lá em 1900 e Guaraná com rolha, ele escreveu que lá no futuro existe muita hierarquia dentro da empresa, seja ela qual for. Ali a gente está falando de técnicos, assistentes, o computador, que são as pessoas que trabalham na questão da viagem no tempo, da viagem entre os séculos. Muito a gente percebe o autor falando, quando ele escreveu, e antigamente, falando do futuro, como continua em alta o machismo, porque ali a gente tem, dentro dessa empresa, com esses cargos e hierarquias, somente homens. Então, o autor, o personagem em si fala sobre isso. Na história, as mulheres não são bem vistas. Sim. Elas são malquistas ali na história. A história toda gira ali entre o personagem principal e uma paixão dele, né? Que no fim, essa personagem... Eu tô tentando não dar muito spoiler, sim. Tá? Mas no fim, toda a história valeu, e pra mim, ela só teve a importância que ela teve por causa da personagem mulher. Exato. E, ao mesmo tempo que eu fico chocada que um cara lá em 1950 imaginava o futuro. Claro que hoje a gente tem assim muitas mudanças na nossa cultura, na nossa sociedade em relação às mulheres e tal, mas ele já queria ver algo para ele. Na verdade, eu achei que ele foi um visionário no que ele escreveu em relação à mulher. Ele colocou que sim, esse futuro é machista, mas no fim foi a mulher que fez toda a diferença na história. Sim. Acho que esse era um ponto assim que mais que eu queria falar assim mesmo sobre a história, assim. O que eu posso falar ali,
que dá pra gente dizer, é meio que uma breve sinopse, para não ficar tão vago essa nossa conversa para quem tá assistindo, né, que não faz ideia do que é o fim sim, da eternidade, sim, né. sim. O fim da eternidade, de uma forma bem resumida, fala de pessoas que elas possuem um trabalho, e esse trabalho acontece no futuro, em que eles viajam no tempo, e que a função deles é fazer algumas modificações durante a história para que se tenha sempre o melhor futuro possível. Sim. Como que eu posso usar um exemplo assim, ficar mais simples de se entender? Digamos que eu sou um dos personagens do filme e eu trabalho com essa função e eu viajo durante vários séculos e eras da nossa história humana fazendo esse tipo de modificação para que sempre o futuro tenha o melhor caminho possível. Por exemplo, eu poderia viajar no tempo para a época da Segunda Guerra Mundial e modificar alguma coisa na história, um documento não chegasse a uma determinada pessoa, que não se tivesse acontecido algum tipo de confronto, que uma pessoa não pudesse ter chegado em determinado lugar porque ele fez uma simples modificação. Às vezes é uma carta que não foi entregue para uma pessoa, porque foi lá e tirou aquela carta do caminho que ela deveria acontecer. A pessoa nunca vai ficar sabendo daquela informação. É um táxi que a pessoa perdeu. Esse tipo de coisa, sabe? Assim, eles dão umas leves alterações na história, mas que tem uma grande mudança no futuro. E parte do livro é esse questionamento até com uma questão de moral, né? Eles estão sempre mudando tudo para que não se exista um futuro ruim, sabe? Sempre o melhor possível. E aí entra nesses meandros da questão da mulher, tem vários outros pontos ali no filme também, mas é basicamente isso que fala o fim da eternidade. E a personagem feminina do livro, a história realmente só faz sentido porque ela existe. Sim. Porque ela existe. Senão, realmente, a história em si não teria o peso que ela tem no final, né? E o que tu achou do final? O final, ele não foi previsível. Eu não imaginava que fosse acontecer dessa forma. Tem um plot muito importante. Nos últimos 2 capítulos ali, que as coisas estão meio que se encaixando ali, tu começa a ler e aí sim tu começa já a imaginar o final. Mas até antes dos últimos 2, talvez 3 capítulos, é difícil tu imaginar o que vai acontecer. Talvez por outras obras que a gente já leu, já presenciou, a gente acha vai acontecer uma grande batalha no final. Sim. Vai acontecer uma grande morte no final. Alguém vai perder alguém. E na realidade não é isso. Tem muito mais a ver com a moral e com decisões o final do livro. É isso e o final do livro também, ele traz o acontecimento lá, ele traz aquela ficção para nossa realidade. Sim. Que foi, para mim, aquilo ali foi a chave de ouro do final do livro. Tem assim, eles trabalham alterando fatos na história. A história é muito do futuro, muito, muito no futuro, de uma realidade em que vários momentos tu se pergunta no livro se é a realidade que nós, leitores, estamos vivendo hoje aqui no planeta Terra, né? Na nossa realidade. Por muitas vezes não parece, porque a gente vai lendo ali, cara, mas isso aqui não aconteceu com a gente. É uma outra realidade, uma outra versão, mas no final do livro é muito interessante o que acontece. E também tem uma questão que é o tipo de livro que eu gosto justamente por isso. Porque eu fico pensando que tudo que aconteceu ali na história, se realmente tiver esse tipo de cara, por exemplo, que nem o Cooper, né? Que a gente descobre que ele é um grande matemático ali e tal. Sim. Então, e se esse cara realmente existe e ele tem essa ideia que ele teve ali, só que com tudo que aconteceu, eu fico... E aí, com o final que teve, eu fico me questionando, e se isso tudo aconteceu mesmo? Sim, sim. Mas aquele final do livro é real, e aí a gente tá vivendo o que a gente tá vivendo. Sim. Então isso eu acho muito massa. Sim, exato. É isso. Isso é Isaac Asimov. Tipo, isso eu achei muito legal. E assim, foi meu primeiro contato com o autor, e eu não conhecia, eu não tinha lido o livro dele, não tinha lido nenhum livro dele ainda, né? E ali no final, quando... um pouco antes ali, faltando acho que umas 20 páginas pro final, eu tava pensando se o final ia me surpreender. Porque não parecia que ia ter uma reviravolta tão grande. Foi uma coisa assim, tipo assim, eu li
E aí, quando eu virei a página, tipo, Sim. tudo caiu por terra, assim. Sim. Eu, meu Deus, como assim? Vem muito rápido, né? Foi muito vem rápido. muito rápido, né? Mas também teve uma coisa que já é uma reclamação aí minha de muito tempo e também de muitas pessoas que eu conheço que leem, talvez seja uma tua também. O final foi muito corrido. Sim, Então, é bem rápido. a explicação ali no final, ela é muito corrida. Às vezes fica parecendo que sim, teve um pouquinho de encheção de linguiça Exato. E tal, para chegar lá no final, ser um baita de um final. Eu gostei do final, achei sim. muito bom. Mas assim, tipo assim, o final foi 3 páginas. Exato. Tipo, terminou. Eu não lembro, mas eu acho que o último capítulo é tipo 2, 3 folhas, eu acho. Uma coisa assim. É, uma coisa bem... Realmente, pra tudo que a história abordou, tudo que ela construiu, o final, ele realmente foi muito corrido. Mas acabou. Então, mas eu vou continuar firme na minha nota. É sim um livro que eu recomendo, mas é um livro que eu vou recomendar para te ler com calma, com paciência, no final fazer sentido para ti. Eu queria só mostrar um negócio. Tem no final, olha, eu vou ler só um parágrafo. O número de realidades é infinito. O número de qualquer subclasse de realidades também é infinito. Por exemplo, o número de realidades que contém a eternidade é infinito. O número em que a eternidade não existe é infinito. O número em que a eternidade existe, mas é abolida, também é infinito. Entretanto, meu povo escolheu entre os infinitos um grupo que me envolvia. Eu tive que ler umas 4, 5 vezes e não Sim. fez sentido na minha cabeça. Sim. Porque repete muitas palavras e aí começa a perder o sentido. Sim. Então, essa é a questão do livro que é um pouco complicada. Porque tu tá lendo ali, nossa, não tá entendendo tudo. Daí, de repente, eles vêm com uma explicação matemática, física, não sei o que, científica lá. E tu, não entendi. O vernáculo do livro, ele não é... viu? Ele não é tão, não é uma coisa extremamente complexa, assim, igual ler um livro de direitos, por exemplo. Sim, não é tão complexo. Mas é que a gente está falando de ficção científica, sim. de viagem no tempo, sim. de realidades infinitas, possibilidades infinitas e consequências disso. Então, realmente é um tema muito legal de se discutir, de se conversar, de pensar em tudo que poderia acontecer, mas também não é um tema muito fácil de se construir, de se ler aquilo ali, sabendo que é complexo, né? Então, quando a gente fala de viagem no tempo, a gente está falando de física quântica. É mais complexo mesmo. Então, até uma dica que eu dou. Se você não gosta de ficção científica, passe longe desse livro. Sim. Você tem que gostar de ficção científica para poder ler O Fim da Eternidade. Cara, senão tu vai desistir com 50 páginas. Será que eu não gosto de ficção científica? Não, eu gosto de ficção científica e eu achei maçante algumas partes da leitura, justamente por essa complexidade no texto. E eu adoro ficção científica. Eu gosto. Sim, não é meu favorito, né? Mas eu acho que para dar início a isso que a gente quer fazer, acho que foi legal. Eu acho que a experiência de ler junto, assim, ela é legal justamente por isso, assim. Marcelo, ele acabou trazendo pontos aqui que não foram tão importantes para mim, mas aí vendo Sim. pelo ponto de vista dele é legal também. Essa troca que é legal de fazer quando a gente está lendo em dupla, em trio, em grupo, essa troca, assim, que eu acho ela massa, assim, Sim. né? Exato. E eu acho que é isso. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Não, acho que é isso. Acho que a gente não deu muito spoiler, né? Não estou falando. Aí tu quer fazer esse final de vídeo com spoiler? Pra gente conversar? Podemos fazer com spoiler. Então, pra você que não quer ver o spoiler do livro, o vídeo acaba aqui. Muito obrigado pela tua visualização. Se inscreve, deixa o like, deixa o comentário, sugestões, a gente aceita. A gente lê todos os comentários também. Ajuda a gente aí também, compartilha o vídeo para as tuas redes sociais, pessoal que gosta de livro. Indique Isaac Asimov, O Fim da Eternidade. É uma excelente obra. Para você que ficou, agora vem a parte aqui dos spoilers do que acontece. Agora a gente vai dar spoilers da história, porque a gente quer conversar sobre. Vamos dar um conceito geral do que acontece no meio do livro, então. Sim. O livro, ele aborda, como a gente falou durante o vídeo todo, o trabalho de algumas pessoas que elas trabalham na eternidade. Elas vivem numa realidade paralela à realidade humana,
E lá na eternidade eles fazem essas modificações na história. O objetivo deles é fazer com que a humanidade sempre tenha o melhor destino possível, segundo os critérios que eles levam lá. Lá eles são divididos em alguns grupos de funcionários, digamos assim. São pessoas que viveram nas suas épocas. Por exemplo, a gente vive no século XXI. Século XXI, eu estava tentando lembrar o século do personagem principal. Aí eu sou escolhido, porque eu tenho o perfil para mim poder trabalhar nessa função, e eu sou levado para a eternidade, onde eu sou eterno, eu não morro lá, e lá eu vou ter uma função de acordo com as minhas características pessoais. Então eu posso trabalhar analisando todas as ações históricas de determinado século, de um determinado período. Eu posso ser um técnico, que é o caso do personagem principal, que é ele que daí depois de como uma empresa, ele recebe a análise de uma outra pessoa do que precisa ser feito, e ele vai lá naquele século e faz as modificações que precisa acontecer. Eles também têm um supervisor que eles se reportam também, que eles chamam de computador. O entender do livro é uma pessoa física andando, com pé, com mão, tudo, mas tem meio que um conceito que ele é uma coisa meio superior, assim, porque eles se chamam de computador, eles conseguem um pensamento mais profundo para poder avaliar tudo que foi feito, cobrar o pessoal sobre as alterações da realidade, sobre o que não pode fazer. Então tem uma hierarquia dentro disso daí. E no decorrer da história, o Harlan, ele acaba conhecendo a Noyce Lampert, que é uma mulher. Ela vem de um determinado século lá durante toda a história. Realmente, ela vai para a eternidade, até então são só homens que trabalham na eternidade. Eles se questionam a respeito disso, né, de ter uma mulher lá. O personagem principal, ele é tão focado no seu trabalho, na importância que tem, e de ele fazer sempre o que é certo acima de tudo. Se entrega muito fácil para a personagem, porque essa personagem, ela questiona muito o que é feito no processo da eternidade. Como assim vocês alteram o futuro? Vocês escolhem talvez quem morra, talvez quem nasça. Uma alteração na eternidade, por exemplo, eu conheci a Jéssica por intermédio de 2 amigos. Sim. A gente foi através do Instagram, a gente deu um check lá para poder se conhecer. Um match, na verdade. Um match. Imagina se uma dessas pessoas que vive na eternidade poderia ser um amigo meu, um parente. Naquele dia lá que eu fui falar com a Jéssica pelo telefone, ele fala assim, cara, não, assim, vamos lá que eu preciso fazer uma outra coisa. Talvez eu nunca tivesse conhecido a imagina se o cara não cria o Instagram. Ou não cria o Instagram. A gente nunca teria se conhecido, o Oliver, nosso filho não existiria. Talvez o Oliver, no nosso futuro, vai saber, ele não vai ser um CEO de uma grande corporação, um presidente do país, alguma coisa assim. Daí ele não existe. Aí ele não existe. Então, existe todo esse questionamento de moralidade no decorrer da história, que é muito interessante, cara. Sim. Realmente é muito interessante. Na verdade, eu fiquei muito mais focada, assim, nessa questão, e também porque quem é que diz que aquilo ali é o certo e o errado? Então, no livro ele é apresentado, eles chamam de mudança mínima necessária. Só que é uma coisa que ali naquele século não vai fazer talvez tanta diferença, ou vai fazer muita diferença. Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando, sim, porque, como o Marcelo falou, é para deixar o futuro mais seguro, feliz. Exato. Né? E aí, uma coisinha básica que eles mudam, daqui a pouco aquela casa não existe mais, aquela pessoa não existe mais, porque aquela mudançazinha pequenininha, ela fez uma coisa gigantesca no futuro, assim. Então, para pensar, isso é muito louco. E eles viajam livremente em qualquer período da existência humana. Eles podem desde o século I até o século 100.000. Então, eles têm visão de tudo que acontece. Eles sabem o que vai acontecer no futuro. Então eles voltam no passado às vezes e mudam alguma coisa porque no entendimento deles não tá ok ir daquela forma pro futuro. E aí, assim, a gente tá lendo a história, vendo pelos olhos dos eternos. Exato. A gente não tava vivendo como pessoas civis normais que estão vivendo lá naquele século que eles estão fazendo a alteração. Tanto que eles, em algum momento, eles falam sobre o soro do câncer. Para não criar o soro de cura, porque isso teria outros impactos no futuro. Traria, naquele momento, uma solução, ok, cura do câncer, maravilhoso, Sim. mas segundo a análise, principalmente dos computadores, do Twistle, que é
que é um do Twistle, que é um dos personagens lá, Sim. aquilo teria outros impactos no futuro. E eu acho que uma coisa que deixa muito clara também isso, já é realmente mais pro final do livro, né? Que eles precisam fazer uma mudança mínima necessária lá, cara. E, nossa, aquilo ali foi um momento do livro que eu mais pensei, que eu mais raciocinei. Caraca, realmente mudar isso mudaria tudo o que a gente vive hoje, né? Teve um momento lá que, digamos assim, a gerência e a direção da eternidade, que são a chefia do nosso personagem principal, ela realmente está questionando muito a presença da nós lá na eternidade. No entendimento deles, a nós, ela queria se relacionar com alguém da eternidade para ela ser eterna também. Sim. E não ter a questão de morrer e tudo mais. O personagem principal se apaixona por ela, muito, muito fácil. Sim. Eu imagino também o porquê. O cara, ele é um eterno. Ele não morre. Ele viaja em todos os séculos da existência para sempre, durante sempre. Ele viveu como um humano como a gente. Sim. Teve família, teve namorada, enfim, tudo mais, teve Sim. trabalho. Imagina você ser levado para a eternidade somente com homens. O personagem principal, ele vem de um século muito parecido com o nosso. A gente não está falando de séculos no futuro, então ele é digamos, um homem à moda antiga. Ele é do século 24. Exato. Então ele é um homem, entre aspas, do jeito que a gente conhece hoje os homens. Sim. Não é nenhum robô, humanoide, nem nada disso. Então, imagina o cara não ter presença feminina, até mesmo os seus desejos, o que eu acho muito que talvez tenha levado a decisão dele junto, os desejos dele, até mesmo sexuais, como homem, de não ter uma mulher. Pô, ele viu isso na palma da mão dele pra ele, né? Pô, eu sou imortal, eu sou na eternidade. Eu tenho uma mulher aqui que, segundo ele, é linda. Sim. Atrai ele de todas as formas pra viver na eternidade pra sempre. É o jogo perfeito, digamos assim, né? Então, com medo de que tirassem a nós dele, que é essa personagem, ele esconde ela num século muito avançado, o conhecimento deles ali. Porque eles vão trabalhando os séculos ali, mas eles não trabalharam todos ainda. Então ele pega e joga ela lá pro século 100 mil, se não tô enganado, 101, alguma coisa assim. Porque assim, ninguém trabalha nesse século. Cada século, para vocês entenderem, é como se fosse um escritório. Então nesse século 100 mil e alguma coisa, que é muito, muito no futuro, ninguém trabalha lá. E o ambiente lá é como se fosse um escritório. Tem mesas, tem banheiro, tem tudo, e ele deixa ela lá e volta pro século dele. Eles têm uma cápsula do tempo lá que faz eles viajarem entre as eras, e aí ele fica escondido lá. Mas pro final do filme, eles resgatam ela de lá, encontram ela novamente. Um dos personagens foi mandado para uma era para fazer um determinado trabalho propositalmente, foi mandado errado, que é o Cooper. Ele tinha um trabalho para ser feito lá, e o questionamento desse trabalho é muito interessante. Precisaria se fazer uma mudança mínima necessária, que é mudar os acontecimentos de um determinado período, em que precisava, se eu não estou enganado ali, se não me falha a memória, era um bilhete, isso, né, uma carta. Isso, uma carta que ia para alguém na Itália, para daí essa pessoa, então, desenvolver elementos científicos para criar uma bomba atômica. Aconteceu o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, que vocês sabem que aconteceu lá na época da Segunda Guerra Mundial. Na realidade do livro, até então, tinham feito a mudança mínima necessária para que essa carta nunca chegasse à pessoa que cria a bomba atômica. Aquela realidade do planeta Terra ali, a raça humana evoluiu sem o acontecimento da bomba atômica em 1945. Não aconteceu. Só que isso tem um peso muito importante. Eu tô deixando o Marcelo falar porque ele tá indo muito bem. E porque ele tá muito mais ligado nessas coisas, porque o livro, pra mim, ele foi um romance. Sim. A parte da tecnologia é o que pra mim é legal. Em 1945, que nem aconteceu na nossa época, isso realmente aconteceu, infelizmente aconteceu. Só que a questão da bomba atômica tem sérios impactos na nossa realidade caso ela não existisse. Porque, por exemplo, através da fissão nuclear, que é o que é feito no processo de explosão da bomba atômica, hoje existem tecnologias que façam que o nosso mundo funcione da forma como é hoje. Sim. A gente tem estações de energia que alimentam cidades inteiras à base de energia nuclear. As estações espaciais,
os satélites que a gente tem, que a gente tem o nosso GPS, tem o Waze, tem Google Drive, tem tudo isso daí, Google Maps, só funciona porque tem um satélite lá na órbita da Terra, e muito daquilo ali foi desenvolvido como um experimento de energia nuclear. A própria estação espacial e tudo mais. Por conta da bomba atômica não ter acontecido no século que ele deveria ter acontecido, a evolução da energia nuclear na história do livro, ela aconteceu, mas ela aconteceu séculos depois. Ou seja, a nossa história humana atrasou muitos séculos. Tanto que a história vai até o século 60 mil e alguma coisa, e os humanos não tinham ainda descoberto a viagem espacial. A gente não saiu do planeta Terra. Imaginem, 60 mil anos no futuro e os humanos não conseguiram sair do planeta Terra. Isso é muito... Para o trabalho do personagem do livro, que faz a mudança mínima necessária na eternidade, para eles isso era a perfeição do ser humano. Eles ficarem dentro da Terra, sem conflitos, sem guerra, com aquilo que eles têm. Ela foi enviada para a eternidade propositalmente. Ela é muito do futuro. Muito na frente. Lá num determinado ano do futuro, eles descobrem que a eternidade existe. Até então, no livro, os seres humanos não sabem que existe a eternidade, obviamente, né? Senão iam tentar intervir de algum jeito, né? Porque é uma maneira de controlar a gente. Lá no futuro, eles descobrem que a eternidade existe. Eles descobrem um meio de mandar essa mulher para a eternidade. Eles sabiam da existência do personagem principal, sabiam das fraquezas dele e tudo mais, e ela foi propositalmente para seduzir ele e para acabar com a eternidade. Porque o que acontece no futuro? Nós humanos ficamos presos dentro da Terra, a gente não evolui mais, a raça humana sucumbiu, cara. Ela deixou de existir. E isso para a eternidade é o fim e o começo da vida, e tá tudo certo. Como qualquer outro animal, ele vai até um certo ponto, ele deixa de existir. Aconteceu isso com os humanos. Os humanos deixaram de existir, sucumbiram à própria existência, porque não evoluíram mais. E a raça humana é isso, a gente só tá hoje aqui porque a gente evoluiu do nada. A gente começou do nada e a gente evoluiu. E no filme é abordado isso, e ela é enviada para a eternidade para ir lá, fazer o que ela tem que fazer e dar um jeito de terminar com isso. E ela explica tudo isso pro Andrew. É uma das partes mais fodas do livro. E ela explica, é como se fosse uma prisão dentro da Terra e que a gente não consegue sair. A gente só consegue existir dentro dela. E aí ela explica como que seria bom se a humanidade pudesse explorar o seu próprio conhecimento, a sua própria capacidade, né? De poder viajar para outros mundos, para outras realidades. Eles têm conhecimento que existem outros planetas que eles poderiam usar para recursos, porque os recursos da Terra, vocês sabem, eles são limitados, água, alimento, tudo. O entendimento da eternidade deveria ser assim mesmo, deveria acabar em algum momento. E nós, humanos, não queremos isso, a gente quer explorar o cosmos, a gente quer dar um futuro para nossa própria raça, né? E ele acaba entendendo isso no final do livro. Então eles vão para o passado, para a época ali em que dá para resgatar o Cooper, que é o personagem que ia entregar a carta lá pro cara que ia criar a bomba atômica. E aí é nesse momento que a Noyce explica tudo isso. E aí cabia a decisão muito rapidamente, por isso que a gente fala que é rápido. Em 2 folhas acho que ela explica isso, talvez nem isso. E o Marcelo entendeu bem mais que eu. E aí nessa parte é que fica a decisão do personagem principal. Ou ele faz o que tem que ser feito, e a humanidade nunca vai alcançar as estrelas, nunca vai sair da Terra. Lá num determinado momento do futuro ela vai sucumbir, vai deixar de existir, toda a sua história vai deixar de existir. Ele vai continuar para sempre na eternidade, voltando no tempo e fazendo o trabalho dele com a mulher que ele deseja. Ou então ele viveria, quando ele sai da eternidade, ele vem para a realidade normal, ele envelhece e morre como qualquer um de nós. Ele não tem, digamos, o poder da imortalidade quando ele está no mundo real. Isso me lembra até um pouco Matrix, assim, se for parar pra pensar. E aí lá, nesse debate, né, sobre o que é certo ser feito, ele opta daí junto com a Noyce em não voltar para a eternidade, porque se eles não voltassem e não fizessem a questão ali de trazer o Cooper de volta, que é esse personagem, da questão da carta, iria acontecer um colapso na eternidade, em que a eternidade seria totalmente destruída, não existiria mais. E eles decidem por isso, entre ficarem juntos, eles ficam juntos no final da história, eles não resgatam o Cooper,
a carta da bomba atômica ela é entregue para quem deveria ser entregue, a bomba atômica existiu, ela destruiu Nagasaki e Hiroshima quando aconteceu. Acontece o que a gente sabe. E acontece o que a gente sabe. O que a gente imagina, a gente supõe, porque é um final aberto, entre aspas, é que a história da Nós e do Andrew, ela é a nossa história. Sim. Ela é a nossa história, porque é o que aconteceu com a gente. Como não existem registros da eternidade comprovados, a gente não sabe se eles foram vivos ou não, a gente sabe que eles ficaram juntos no final. Sim. Dá a entender no final do livro que a realidade que eles salvaram é a nossa. É a nossa. É a nossa realidade. Então, a gente não tem como saber se o que o autor criou realmente não aconteceu. Exatamente. Porque Exatamente. a gente tá aqui hoje vivendo as nossas vidas, a nossa realidade, porque eles decidiram ficar. Sim. E aí, com isso, os Eternos, tudo aquilo ali Sim. some. Exatamente. Some. Exatamente, isso mesmo. Porque uma decisão que tinha que ser tomada, né, que era essa coisa do Cooper, da carta, da bomba atômica ali, então ela não foi tomada, que é a história que a gente viveu aí durante todos esses anos e a gente tá aqui hoje. Então não tem como saber. Exatamente. Isso que é o mais louco de tudo. E sabe o que eu pensei depois? Eu fiquei pensando assim, será que Isaac Asimov não é o Andrew? Fica a pergunta. Pois é. Da onde que veio a ideia para ele escrever essa história? Cara, isso é muito louco, porque... Será que não é ele? Essa história, ela é uma ficção. Ela é uma ficção pura. Ela não é uma ficção, isso aqui realmente aconteceu, isso aqui é um diário, isso aqui é uma recordação, ou o autor, ele usou uma droga muito louca e teve essa ideia. Exatamente. Cara, é muito louco. É muito louco. É um dos primeiros livros de Isaac Asimov, uma das primeiras obras que ele criou. E, assim, é um livro curto, rápido de ler. Apesar do texto mais complexo, ali é um... 255 páginas. Fica a pergunta, cara. Será que a gente veio do descendente aí da realidade que foi salva pelo Andrew e pela Nós? E será que Isaac Asimov não era o Andrew e ele salvou a gente? Pois é. A gente não tem como saber mais isso, mas isso fica a pergunta. E também tem uma outra pergunta que eu deixo também. Se tu tivesse no lugar do Andrew, você seria tão egoísta ao ponto de ficar com a pessoa que tu ama pra sempre? Tu não vai morrer, tu nunca vai passar fome, nunca vai passar necessidade nem nada. Ou tu prefere viver uma vida normal, passar por todas as dificuldades que uma pessoa passa e que vai passar como qualquer outra, e ver o fim da humanidade. Sim. Ou não. É que assim, tem uma questão também, né? O Andrew, ele conhecia as duas. Ele conhecia a nossa realidade e a eternidade. Sim. Então porque assim, tu perguntar isso pra mim, que eu conheço só o nosso atual, que eu sei que eu vou morrer e tal, não sei o quê. E daí? Faz questionar. Né? Faz questionar. Porque ele já tinha sido humano, e aí ele virou, então, um eterno, e ele tava podendo escolher qual das duas opções que ele queria, sendo que ele já tinha experimentado as duas opções. Exato. Né? Então, é difícil. É a mesma coisa que tu falar assim, ó, pode acontecer qualquer situação. Eu tento evitar falar isso assim. Ah, mas se fosse eu, cara, não tem como saber. Pra te saber a decisão que tu ia tomar, pra ti só vivendo o negócio. Então, essa pergunta que tu tá fazendo pro pessoal, eu não sei responder. Ninguém vai saber responder, eu não sei responder. Eu não sei responder também, mas é algo pra se pensar. É algo pra se refletir. Porque eu fico pensando assim, ó, se a gente é imortal, será que é tão legal assim ser imortal? Eu acho que não. Eu acho que vai chegar um momento da tua vida o cara vai encher o saco, cara. Cheio. Eu acho que sim. Eu acho que chega... Porque assim, hoje eu tenho 35, o Marcelo tem 37. A gente não é tão jovenzinho, mas nós ainda somos muito jovens. A gente ainda tá muito ativa, a gente quer muitas coisas na nossa vida. Mas lá quando a gente tiver 70 e poucos, com o nosso filho adulto, talvez ele com um filho, a gente com um neto. Exato. Acho que vai vir aquele sentimento de satisfação, de tipo, agora eu posso morrer, tipo, encerrar. Sim. Né? E quando tu é imortal, eu não sei como é que é ser imortal, não sei imortal, mas eu fico imaginando que, tipo, daí, mais 1000 anos aí pela frente. Será que eu não sou o Andrew? E aí? E se eu te disser que eu sei como é que é ser imortal? Fica o questionamento. Nossa, ela vai dormir com o Eu vou dormir com ele, na verdade.
Eu acho que é isso. Eu acho que é Então, isso. né, esse vídeo vai ficar bem longo, mas a gente conseguiu conversar bastante. Vocês viram como essa pessoa é muito inteligente, ainda bem que ele leu o livro, porque eu entendi o livro depois que o Marcelo falou. Olha que legal, né? Ainda bem Sim. que ele é uma pessoa inteligente. Eu espero que a nossa próxima leitura, que o Marcelo já começou, eu consiga falar um pouco mais. Foi uma experiência muito legal. Esse bate-papo que é legal também. legal, muito. A gente espera que vocês tenham gostado. Sim. Porque a gente quer vir mais vezes aqui, então, falar sobre as nossas leituras. A gente quer fazer mais desafios do Marcelo tentando adivinhar a história só vendo a capa. Eu tentando adivinhar o livro só com as dicas que ele me der. Sim. A gente quer continuar fazendo isso. E deixa a impressão de você. Você já leu o livro, é claro, né? Sim. Deixa a tua impressão, conta pra gente sobre o que tu achou, o que tu sentiu com a história. Vai ser muito legal ler o comentário de vocês. Sim. Então eu acho que é isso. Fiquem bem. Bem. Um beijo e até o próximo Até a vídeo. próxima. Tchau, tchau. Tchau.